Já está online, tá? Tá ok. Só vou mandar aqui os links aqui para o pessoal já poder compartilhar. Maravilha. Já tem gente chegando. Opa! Maravilha. A paz do Senhor, irmãos que estão entrando aí. Boa tarde. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Louvado seja Deus aí por esse momento que a gente pode ter para conversarmos. Tá chegando, gente. Aí, ó. Ah, quem é o filisteu que falou tal blasfêmia? Falando que eu tô mais gordo sem barba. É verdade, parece que é mesmo. Na verdade, eu acho que eu até emagreci, porque as roupas que antes não serviam nessa quarentena passaram a servir, curiosamente. Ai, ai, ai. Peraí, tem gente pedindo aqui, peraí. Já vai o link, calma. Tô mandando. Só mandar o link aqui pro povo aqui do WhatsApp aqui. Fica à vontade. Fica tranquilo. Você está no comando aí, ó. É o Datena da tarde hoje, Datena Gospel. Joia. Reverendo, vamos começar? Vamos lá. Joia. Vamos orar primeiro, né? Colocar diante de Maravilha. Deus nossas vidas, o que tem acontecido aí. Ó, já tem Amém. 25 irmãos aí já. E Graças a louvado Deus. seja Deus por esse momento aí que nós podemos fazer de bate-papo, né? E conversar a respeito de alguns assuntos específicos. Dois assuntos que me pediram, né? Desde a semana passada é a questão do pânico, que nós vamos falar hoje. E depois sobre solidão, né? Alguns, né? Nossa igreja tem muitos idosos e tem muitas viúvas, né? Então algumas delas também, pastor, dá uma palavra sobre solidão. Então depois aí já tem até um próximo tema aí para
uma segunda ocasião. Mas vamos orar? Santo Deus, nós queremos te agradecer por essa tarde, louvar o Senhor, ó Deus, que nos dá essa oportunidade de podermos conversar, de podermos, ó Deus, também tirar nossas dúvidas quanto a esta questão que alguns estão vivenciando sobre o pânico. E nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esclareça e traga, ó Deus, não só compreensão sobre o tema, mas também, ó Pai, um caminho, uma ajuda, uma palavra, ó Deus, de consolo e conforto aos corações que estão aflitos e angustiados neste dia. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor assim nos guarde e nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Bom, reverendo, primeiro, por que Estou sem áudio aqui. Oi? Tá ouvindo? Você está me ouvindo, Aguinaldo? Eu não estou te ouvindo. Eu estou ouvindo. Sem áudio. Tô ouvindo. O seu áudio eu não estou ouvindo. Tá ouvindo agora? Não, também não. Ouvindo? Alô? Nada. Nada ainda? Nadinha. Tô ouvindo você. Não nada aqui no meu sistema, meu celular. De repente saiu. O teu tá aparecendo sem áudio aqui, ó. E agora? Na telinha. E agora? Alô? Deixa eu mexer alguma coisa. Não, totalmente sem áudio. E aí? Agora sim. Deu? Agora ouvindo perfeitamente. Deu certinho. Ok. Maravilha. Esse aí é um site aqui que o Rickson, pastor Rickson, que deu essa dica aí que eles estão usando lá na Koinonia. Que legal. Mas acho que a internet tá oscilando bastante hoje. Sim, com certeza. Então vamos muita lá. gente, né? Muita igreja. Também. Entrando, né? Estão aí sobrecarregando o sistema, né? Não tem jeito. Né? Então, todo mundo usando a internet, né? Exato. E aí sobrecarrega a rede de computadores. É verdade. Joia. Reverendo, só explicando para o pessoal aí, qual que é as suas capacitações que você fez aí nos últimos anos, lá em São Bernardo, agora no Mackenzie, só para o pessoal entender aí sobre o aconselhamento bíblico, a diferença de psiquiatria e psicologia, né? Só para a gente dar a introdução do assunto aí. Maravilha. Então, como o reverendo Aguinaldo agora acabou de pedir, né, falar sobre minhas qualificações, né? Eu sou formado em teologia, sou formado junto com o reverendo Aguinaldo no CTVAP. Depois eu fiz a minha convalidação na Universidade Mackenzie, fiz uma pós-graduação em aconselhamento pastoral na Universidade Metodista de São Paulo. Depois eu fiz outra pós-graduação em psicanálise, teorias e práticas na Univap. E, atualmente, eu estou fazendo mestrado em aconselhamento, né, no Instituto Presbiteriano de Pós-Graduação, o Wendell Jumper, né, o CPAJ. Né? Então, são essas aí. E falando um pouquinho de diferença, né, como o reverendo já acabou de pontuar, né, a gente tem que separar psicologia, psicanálise e psiquiatria. Quando a gente pensa em psiquiatria, a gente pensa em medicina medicamentosa. A gente está falando de um tratamento medicamentoso. Quando a gente fala de psicologia, aí a gente está falando de terapia. E quando a gente fala de psicanálise, a gente está falando de uma análise a partir do inconsciente, daquilo que a pessoa, ao longo da sua caminhada, ela acabou reprimindo, acabou guardando, e ficou lá guardadinho, mas, de repente, vão aparecendo alguns sintomas e a pessoa não sabe por que determinadas coisas estão acontecendo com ela. Então, aí a análise, né, que vai encaminhar a pessoa a encontrar, né, o X, né, vamos colocar assim, da questão. Então, essas seriam as pequenas diferenças básicas aí entre esses três conhecimentos, tá bom? Joia. Bom, o nosso assunto que nós definimos hoje é a questão do pânico. E aí, só para a gente introduzir o assunto aqui, eu estava ontem à noite lembrando de alguns episódios, lembrando também um pouco do seminário
E lembrei de uma aula da nossa querida Ana Lúcia, que ela mostrou para nós o texto de Mateus 14, quando Jesus está sobre as águas, ele anda sobre as águas, e Excelente. ali, no versículo de número... no versículo 29, 30... Deixa eu pegar aqui o versículo aqui. O versículo 26 diz que eles ficaram aterrados e depois tomados de medo, né? E eu lembro daquele momento em que ela falou dessa evolução da ansiedade, de algumas circunstâncias que vão agora crescendo e se tornando mais perigosas para a vida da pessoa, né? Então, no momento eles ficaram aterrados e depois eles foram tomados de medo, né? E essa escala de uma ansiedade, de um pavor que vai agora crescendo, né? Nesse sentido, aonde o pânico, o que é o pânico e aonde ele se encaixa dentro disso? Boa. Então, essa pergunta é extremamente pertinente, viu, reverendo Aguinaldo? Porque, por exemplo, quando a gente pensa em pânico, né, essa escada gradual que você acabou de mencionar é importantíssimo a gente entender, porque existem questões que são muito semelhantes entre a ansiedade e o pânico, tá? Por exemplo, uma pessoa com ansiedade, ela vai transpirar, ela vai, por exemplo, no pânico mesmo, na hora do desespero, você tem um pico, e depois esse pico vai descendo. A questão da ansiedade, ela é uma questão mais contínua na vida da pessoa e de um crescimento progressivo. Então, de uma ansiedade, a pessoa pode pular por uma que hoje é muito comum se falar em síndrome do pânico, né? Isso. Que aí já é uma outra questão, né? Porque pânico, aí é uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar. Todo mundo sente, tá? Isso é natural a qualquer ser humano. Por exemplo, como você acabou de mencionar em Mateus capítulo 14, do verso 26 em diante, é muito claro isso. E quando que disparou esse pânico, esse terror, esse desespero na vida dos discípulos? Quando eles tiveram de frente com a possibilidade da morte. Agora, vamos trazer isso para o nosso contexto, né? A gente está num contexto bem complicado, porque a gente tem que ficar em quarentena, ou isolamento social, cada um tem chamado de um jeito, né? Mas a gente tem que estar afastado, socialmente falando. Nisso, aí tem o medo. Se eu saio na rua, eu corro o risco de pegar o vírus. Se eu fico em casa sem trabalhar, eu corro o risco de morrer de fome. Então, todos nós estamos diante, né, da possibilidade de uma morte, né? Aí fica aquela dualidade, né? Igual eu estava brincando com os amigos meus agora, um pouco antes da gente entrar online, né? A gente está na síndrome do Ney Matogrosso. Se correr, né, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Sim. Então, aí a gente está na seguinte, no meio, entre dois extremos, né? Ou a gente corre o risco de falecer ou o risco de falir. Né? Então, aí, nessas horas, dá o pânico. A pessoa começa a sentir náusea, a pessoa começa a sentir suor frio, ela começa a sentir as pernas bambas, ela começa a ter tremedeira, né? Ela começa a sensação de estar diferente ou fora do corpo, né? Começa a ter formigamento, né? Nas mãos ou em outras partes do corpo, e coisas do tipo, que são sentimentos ou sensações, vamos colocar assim, que é melhor, são sensações naturais ao ser humano. Aí a gente tem que vir para a teologia, a gente tem que lembrar que nós não fomos criados para morrer, né? Nós somos criados para viver eternamente. E foi por causa da queda, por causa do pecado, que nós entramos nesse estado inferior, vamos dizer assim, em que agora o corpo humano sofre, o nosso emocional sofre, e a gente está diante da possibilidade de morrer, né? Mas a centelha da eternidade está em nós, né? A gente sabe que existe uma eternidade, né? E frente a esses desafios, né, a gente acaba sentindo esse pânico.
né? Deixa eu parar um pouquinho aqui, deixar aqui a deixa para você. Não, mas é isso mesmo. O que você falou vem bem na linha também de algumas coisas que eu estava vendo ontem aqui, procurando, né, onde o reverendo Marcos Roberto, lá de Ribeirão Preto, ele fala exatamente disso aí, né, e ele fala da síndrome do pânico e desses descontroles, dessa perda de controle, e o medo da morte, o medo a tragédia iminente, dormência, formigamento na mão, pés, no rosto, palpitações, ritmo cardíaco acelerado, sudorese, tremores, ou seja, ele vai colocando um monte de coisa aqui que são, dá para a gente identificar se a pessoa está com pânico naquela hora, né, ou síndrome do pânico, né, nesse sentido. Joia, muito bom, já fica aí, já... Oi, pode falar? Deixa eu até dar um exemplo bom, né, porque outro problema, eu não sei se você já vai colocar isso também, mas eu até brinco, né, que eu sou ansioso, acabo antecipando algumas coisas, né? Que é o seguinte, normalmente as pessoas que sofrem com a síndrome do pânico, né, ou ataque de pânico, popularmente conhecido, quem está de fora normalmente tende a dizer assim, é frescura. Se é crente, a gente fala assim, falta de fé, meu irmão, falta de maturidade cristã, é falta disso, é falta daquilo. Isso é muito perigoso, ter essas abordagens assim, radicais diante do sofrimento do outro. Isso é até desumano, é falta de amor cristão mesmo, né? De compreender que o outro ser está em sofrimento e que a gente não conhece a história do outro, né? Exato. Né? Aí tem um ponto importante, por exemplo, a tua esposa trabalhou em hospital, né? Trabalhou com radiografia, raio-x, coisas do tipo. Aí eu lembrei, por exemplo, né, de pessoas que, quando vão fazer tomografia computadorizada e que precisam entrar dentro daquele equipamento, entram num estado de pânico. Sim. Não é a síndrome de pânico, mas é um estado de pânico. É isso que a pessoa sente, né? E é engraçado, porque a gente fica pensando assim, mas é desproporcional, você só vai entrar numa máquina, você não vai morrer, você não corre perigo. Mas o corpo, né, o cérebro dá esse alerta. Opa, perigo iminente, posso morrer, né? Sim. Outro exemplo, há mais ou menos 20 dias, né, eu fui ao médico, e aí esse médico, o consultório dele era no 15º andar, né? Aí entrou duas senhoras comigo no elevador, né, uma era bem mais velha, e quando o elevador começou a subir, e as paredes eram de vidro, então dava para ver São José inteirinha, né? Aí ela começou a se desesperar e grudar na parede, né? Ela entrou num estado literalmente de pânico. Aí eu olhei bem firme nos olhos dela, bem fixamente assim, e falei assim, minha senhora, calma, pode ficar tranquilo. O elevador é o meio de transporte mais seguro que nós temos no planeta. E conforme a gente foi conversando, ela foi desfocando do que estava acontecendo ao redor e foi prestando atenção no que estava falando. Daqui a pouquinho ela estava um pouquinho mais calma, aí saiu do elevador, aí agradeceu. É claro, né, vamos pontuar isso aí bem claramente. Isso não quer dizer que com uma simples conversa, uma simples abordagem, a gente resolve o problema das pessoas. Não é assim. Né? As pessoas sentem aquilo, né, porque são humanas. A mesma coisa, às vezes dá vontade de pegar uma pessoa dessa que fala que é frescura e fala assim, vamos numa montanha russa para você sentir um pouquinho de pânico, né? Ou então vamos saltar de paraquedas, ou então vamos mergulhar em alto mar, né? Você vai ter essa sensação. Tem pessoas que, quando estão, por exemplo, na fila para entrar num avião, entram em desespero, né? Isso também é um sintoma, é um ataque de pânico, né? Ou se a pessoa já tiver realmente a síndrome de pânico, aí é mais perigoso ainda, porque pode acontecer em qualquer momento. Pode acontecer numa fila de trem, no metrô na Sé, em São Paulo, em qualquer lugar, numa lotérica, num lugar com muita gente, até mesmo num culto, a pessoa pode ter um ataque de pânico, né? E aí ela trava a pessoa. Exatamente, acaba travando a pessoa. Agora, a boa notícia é o seguinte, a pessoa que sofre da síndrome do pânico, né, ela já sabe que esse disparo do pânico, ele dura, o pico dele é entre 7 a 15 minutos, ele não passa disso.
e a duração completa, desde o Interessante. primeiro momento que a pessoa começa a sentir ansiedade, aí dá o pico, e depois vai descendo, é 30 minutos. Então, Ah, uma das estratégias é a pessoa já saber, olha, vão ser apenas 10 minutos, isso vai passar. E a pessoa já vai aprender a dominar e a controlar, né, esses sentimentos, tá bom? joia, muito bom. A minha esposa está até aqui me lembrando aqui o nome do equipamento que normalmente traz pânico para as pessoas é ressonância magnética. Ah, aí, ó, essa aí mesmo. Então, a ressonância magnética é o bicho-papão das pessoas que têm pânico. Aí é nessa hora que a gente vê que que todo mundo é igual, né? Todo mundo é Exatamente, humano diante de uma situação que é estressora, né? Para exatamente. alguns vai ser esse aparelho, né, a ressonância magnética. Para outros vai estar diante de uma piscina. Para outros, ao entrar num elevador e a altura vai ser um desafio grandioso para ela. Para outras pessoas vai ser uma multidão. Ou então, né, na igreja, por exemplo, virar a pessoa e falar assim, ó, você vai fazer uma oração hoje. A pessoa já começa a tremer, a palpitar, a suar, desesperada. Isso faz parte do pânico, né? É um sentimento Ah, natural sim. do ser humano, natural, né? Então eu tenho muito cuidado assim ao falar em termos médicos, né? Porque na psiquiatria vai se tratar como doença, na psicologia também. Na psicanálise não, na psicanálise é chamado de sintoma. E para nós teólogos, uma reação natural do ser humano O ser caído, humano. acabou, né? Joia. Então assim que a Uma gente tem que olhar para essas questões. uma coisa muito importante que você colocou que tem que ficar bem claro. Crente tem pânico. Tem, claro que tem. Os discípulos tiveram, né? Sim, E eu estava meditando, por exemplo, quando você deu essa ideia, né, e foi falando, aí eu estava lembrando de Paulo. Aí eu queria até trazer uma direção mais pastoral nesse sentido. Porque, por exemplo, Paulo, quando vai escrever para Timóteo, na segunda carta, né, no primeiro capítulo, no verso 7, ele vai dizer assim, porque Deus não nos deu espírito de temor, né, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Aí a gente pega esse texto e quer aplicar para o contexto da pessoa que sofre com pânico. pronto. Aí a gente massacra a pessoa, a gente leva culpa para a pessoa, peso para os ombros dela, sendo que esse texto não tem a finalidade de nos esmagar, mas de nos encorajar diante dos desafios da vida. Agora, olha que curioso. Quando você vai para 2 Coríntios, capítulo 1, né, lá no versículo 8 a 11, que Paulo vai falar daquela tribulação enorme que ele passa na Ásia, e ele fala, né, que ele se desesperou até da própria vida. Da própria vida. Entende? Então você vê o apóstolo diante de uma circunstância real da possibilidade da morte, e ele sente o desespero tomar a alma dele, e ele fala que foi além das forças dele, né? E o texto ainda vai dizer assim: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim em Deus que ressuscita os mortos. Aí o que ele invocou para esse momento de pânico? Opa, peraí, eu posso morrer, mas o meu Deus é aquele que ressuscita os mortos. Aí a Exatamente. gente começa a ver que a fé, que a teologia, que a palavra de Deus traz uma palavra de ânimo e consolo para momentos também de pânico, momentos também, né, de sofrimento natural, né? Joia, muito bom. É sempre bom a gente lembrar e orientar os irmãos nesse sentido, né, para que infelizmente, né, isso acaba sendo disseminado no meio evangélico, né, e aí quando alguma pessoa passa por uma situação dessa, ou tá com falta de fé, ou tá em, Isso, né, então, na exatamente. verdade, todos nós sentimos, né, todos nós Exatamente. passamos por isso, né. Tem até um irmão aqui, não dá para mim ver o nome aqui, mas dizendo aqui que o esposo dela já teve crise de síndrome de pânico no culto. Do culto, tá vendo? Aí a gente vai dizer assim: ah, o irmão está em pecado, né? É a primeira coisa que as pessoas pensam. Não, a pessoa não está em pecado. Ela está passando por um momento de luta. Aí
Aí, voltamos. Voltou. Voltou? Caiu aqui a Maravilha. internet aqui. A internet está entrando em Tá pânico. oscilando. É o segundo dia já. Ontem também foi tenso. Exatamente. Né, falando de pânico, né, ansiedade, essas coisas e tal, medo, fobias, coisas do tipo, coisas do nosso dia a dia, né? Por exemplo, eu mesmo estou nervoso de estar aqui, porque eu nunca fiquei em duas telas, eu nunca fiquei falando ao vivo para ninguém, né? É uma sensação totalmente esquisita. Eu estou no meu quarto fechado, né, no meu escritório aqui na minha casa, e não sei o que vai acontecer, não sei que perguntas vão surgir, não sei que questionamentos vão aparecer, né? Estou aqui com o meu copo de água, já praticamente bebi ele todo, Já né? me... E faz parte do nosso cotidiano, né? Sim. Aí deixa eu só fazer uma observação, né, sobre essa questão, né, do irmão ali que teve um ataque de pânico, né, uma manifestação da síndrome do pânico quando ele estava no culto, né? Para você ver que essas questões não escolhem lugar, nem hora, né? Normalmente vão ter gatilhos que vão disparar essa situação. Às vezes uma palavra que foi dita, algo que foi falado ali no meio, ou alguma memória ali que acabou reativando esse momento. Aí é importante, importantíssimo isso, tá? Que eu vou falar agora, que é o seguinte: normalmente as pessoas que desenvolvem a síndrome do pânico são pessoas que já suportaram muitas lutas e aflições na vida, tá? E muitas vezes elas enfrentaram certas situações e perdas e de doenças, morte na família, e que ela não teve a chance nem a oportunidade de conversar isso com ninguém, de trabalhar com ninguém, de falar com ninguém, tá? Dando um exemplo, né? Eu tenho um conhecido e ele no ano passado ele foi diagnosticado com síndrome do pânico. Mas o que aconteceu na trajetória dele, né? Então, há mais ou menos 10 anos, ele sofreu um acidente de carro, ele quase perdeu a perna. Então, ele viu não apenas a morte de perto, mas também a possibilidade de ter um membro do seu corpo amputado. Depois, ele teve que conviver com a doença da mãe dele, né, de um câncer. E depois, ele foi assaltado, né, na rua, no Rio de Janeiro, e que a pessoa apontou a arma na cabeça dele, para levar as coisas dele. E até aí ele viveu tudo bem. Depois de mais ou menos 2, 3 anos, ele começou a ter ataque de pânico, né? Então, normalmente, por exemplo, mulheres que às vezes cuidaram da mãe ou do pai, e foi aquela luta constante, né, durante anos e coisas do tipo, aí, de repente, a pessoa falece, ela se depara com a realidade da morte. Aí, depois de um tempo, ela acaba desenvolvendo algo desse tipo, né? Então, as questões da alma são sérias e elas são verdadeiras, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando tem lutas como essa, é importantíssimo compartilhar o que está sentindo, é importantíssimo ter pessoas que ajudem, é importantíssimo não tomarmos toda a responsabilidade sobre os nossos ombros, é necessário dividir cargas, né? Não achar que nós somos super-homens, que vamos resolver todos os problemas sozinhos, ou cair na armadilha do orgulho, achar que a gente é capaz de fazer sozinho, que ninguém sabe fazer como eu sei. Então, Verdade. tudo isso pode nos levar futuramente a uma crise dessa, a uma crise de pânico, né? Aí, quando a pessoa vai, por exemplo, para uma terapia, ou para uma análise, ou para o gabinete pastoral, acaba se descobrindo essas coisas que vão se ligando uma à outra, né? Que vão formando esse cenário de pânico, né? Na verdade, ela foi guardando tudo aquilo e, de repente, por exemplo, nesse caso aqui, alguma palavra lá no culto, no meio da pregação ou no meio de um cântico, aquilo estartou nela. Exato. Tudo aquilo, desencadeou tudo aquilo. Então, tem uma cadeia totalmente ligada ali, uma coisa à outra. Por isso que a gente tem que respeitar a história do indivíduo, né? Sim. A gente não sabe o que aquela pessoa passou ao longo da sua vida, então é complicado. Aí, outra coisa, a gente tem que entender, né, que, igual o Paulo Júnior gosta tanto de dizer, né, o pastor Paulo Júnior, que nos últimos 20 anos a gente não ouviu o evangelho.
Nos últimos 20 anos, a gente ouviu que tudo é vitória, a gente ouviu palavras de ordem do tipo pare de sofrer. Mas aí, quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê que o sofrimento é inevitável. Não tem para onde correr, né? Você pega o livro de Salmos, que é um livro de cântico, de louvor e adoração, 70% dos salmos são todos de lamentos, né? Então, o salmista está colocando diante de Deus a dor dele. Aí, esse é um dos caminhos da aplicação da palavra para a pessoa que sofre com pânico. Coloque diante de Deus o teu sofrimento. Rasgue o teu coração diante de Deus. Fale em oração. Fala para Deus, né? Como dizia aquele cântico antigo, né? Conta para Jesus onde é a sua dor. Né? Então, tem que contar, tem que colocar isso em oração, tem que deixar as lágrimas correrem. Isso não é fraqueza. Isso é reconhecer a nossa própria vulnerabilidade e entender que só quem é todo-poderoso é Deus. Aí entra o fator importantíssimo quando a gente tem o pânico ou a síndrome do pânico, né? Que ele não é algo devastador, mas ele é um indicador de que algo está errado. Algo precisa ser corrigido, realinhado, revisitado. Tem crenças que precisam ser corrigidas. Exato. Né? Então, por exemplo, na época de João Calvino, Lutero, eles viviam, no máximo, estourando 50 anos. E a média de vida era 30. Hoje, no Japão, você vê pessoas vivendo 100 anos. O meu tio mesmo, o sogro dele, fez 101 anos ano passado. Né? Na nossa igreja, a gente tem irmãos com 93 e 94 anos. Né? Então, a expectativa de vida aumentou realmente. Aí, aliado a isso, você tem tratamento, você tem remédio, você tem atividades, você tem botox, cirurgia plástica, você tem tudo. Né? Aí, mas o que é isso, na verdade? É a luta do ser humano para viver. Aí, a realidade é aquela que vai tirar a máscara da fantasia. A fantasia de que nós vivemos para ser feliz, que nós vivemos para ter tudo, que você pode conquistar, basta dar uma palavra de ordem, profetiza, determina, conquista. Evangelho nunca foi isso. Exatamente. Né? Nunca foi isso. E a todo momento a gente está em busca do conforto, né? De estar aconchegado, né? De estar ali protegido com segurança. Mas não adianta. O próprio Jesus vai dizer que no mundo nós teríamos aflições. Você vai ler Mateus 24, você vai ler Marcos 13, você vai ler Lucas 21, que fala da grande tribulação e dos sinais, né? Das dores de parto, das dores do fim, né? Dos últimos dias. Você vai ver que tudo que está acontecendo hoje já estava ali previsto. E não tem como escapar. Outra coisa que está atrapalhando os crentes de hoje, essa maldita teologia do coach. Conforme aquele pregador falou na internet. Olha, Deus tem o lápis e você a borracha. Não, amigo, você não tem lápis nem borracha na mão. Quem tem isso é Deus. E detalhe, você que está ouvindo borrachada aí, viu? Porque a Bíblia diz muito claramente, até com ela aberta aqui, né, no meu iPad aqui, o Salmo 139, 16, que ele vai dizer, os teus olhos me viram, substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, tipo assim, Deus já escreveu e determinou coisas para a nossa vida. Exatamente. Então, tem certas coisas que precisam ser realizadas na nossa caminhada para a gente não sofrer lá na frente por causa das fantasias e expectativas falsas que nós criamos. Aí depois nós estamos dizendo assim, não, Deus não é fiel, Deus não vai me livrar de tudo. Sim, Deus é um Deus que nos dá grandes livramentos. Como eu sempre falo lá na igreja, olha, Deus ressuscitou Lázaro, 4 dias morto. Mas olha, eu tenho uma triste notícia, ele voltou a morrer, viu? Exatamente. Todos que Jesus ressuscitou morreram.
Exatamente. Entendeu? Então é encarar a vida na sua realidade. Nós não somos super-homens, não é porque o Espírito Santo habita em nós, não é porque somos pastores, não é porque lemos a Bíblia, não é porque somos ungidões. Que a Não gente somos, nunca vai ter. nunca vai ter, não adianta. Nesse mundo caído, nós teremos, sim, momentos maravilhosos de alegria, de exultação, na presença de Deus, com familiares, conquistas maravilhosas, mas também teremos perda, né? E tudo isso vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, que bem é esse? Se tornar mais parecido com Cristo. É isso. E o Romanos 8, lá de todas as coisas cooperam para o bem, sempre vem aquele texto como se tudo desse certo na vida, né? Mas Deus Exato, também vai não é usar as coisas isso. ruins para fazer o que Ele quer. Exatamente, exatamente. Muito bom, reverendo. Até o Salmo, né? Salmo 56:3, né? Em vindo o temor, hei de confiar em ti. O próprio salmista Maravilha, esperava que viessem momentos difíceis, né? maravilha, Então, maravilha. os salmos, ele nos ajudam muito aí nessa situação. E nos auxiliam aí nessa, de saber que haverá temores, né? Eles Exato, vão vir, né? E nessa hora, o que fazer, né? Que é exatamente. a próxima pergunta aqui, como que a gente pode ajudar pessoas que apresentam esses sintomas, então? Exatamente. Então, quando a gente fala aí da síndrome de pânico, né, aí a pessoa precisa realmente de um acompanhamento profissional, tá? Eu acho muito arriscado a pessoa simplesmente virar e falar assim, eu me resolvo sozinho com a minha fé. Perigoso. Exemplo, o mesmo Paulo que curou enfermos, expulsou demônios, quando ele escreve para Timóteo, ele fala, Timóteo, diante das tuas frequentes dores de estômago, põe um pouquinho de vinho aí na sua bebida por causa da tua barriguinha aí que está doente. Exato. Então, ele orienta tratamento, né? Ele orienta um cuidado medicinal da sua época lá, né? Alguns comentaristas vão dizer que ele faz essa recomendação porque não existia água filtrada naquele tempo. Então, um pouquinho de vinho na água dele seria para matar as possíveis bactérias que estariam agredindo o seu estômago, ou algo nesse sentido, né? Eu não quero me arriscar aqui na linguagem médica, né? Porque não é o meu campo Sim, nem a minha sim. área, né? Mas outro cuidado, né? Não colocar sobrecarga sobre essa pessoa, como eu já estava falando antes, né? Não dizer para ela, larga de ser bobo, larga de ser fresco, larga de ser fraco, você precisa ter fé, você precisa ter fé. Gente, entende? Você coloca um peso sobre os ombros da pessoa que a pessoa fala assim, nossa, além de eu ter pânico, ainda sou incrédula. Exatamente. Então, tipo assim, não é recomendável fazer esse tipo de observação. Mas sim, por exemplo, encorajar a pessoa, né? Estar com ela, né? É um dos caminhos mais saudáveis. Orar por ela, orar pela vida dela. Mas orar também, pelo amor de Deus, né? Aí a pessoa vai orar pela pessoa que está com pânico. Aí vai, Senhor, aumenta a fé dessa pessoa. Não, tá tudo errado. Deus abençoa esse meu irmão. Dê a ele a tua graça, dê a ele o teu poder, né? E por aí vai. Não E só outra orar, coisa, mas o que orar, né? o que orar? Abençoa a pessoa, né? Eu costumo dizer que, às vezes, estar ao lado da pessoa em silêncio é melhor do que estar longe falando muita coisa, né? Ou Verdade. estar ali também falando besteira, que vai mais atrapalhar do que ajudar, né? Isso. Eu diria à pessoa, procure ajuda profissional e procure ajuda do seu pastor, tá? Uma coisa também que tem que ficar claro para as pessoas, os pastores não mordem, tá? E é importante você conversar com alguém da sua confiança, É né? verdade. Como a gente está aqui na internet, claro, a gente vai ter bons pastores e, infelizmente, maus pastores. Vão ter pastores que vão virar e falar assim, você está endemoniada. E triste que vai acontecer mesmo.
Exatamente. Então, olha, eu já te digo, se o teu pastor falar um negócio desse, não acredite, porque não é isso, não existe demônio do pânico. Pânico é uma sensação humana que pertence ao mundo, ao reino dos humanos, tá? Assim como os discípulos sentiram, assim como os salmos a todo momento estão nos encorajando a não temer, né? Ele não está colocando peso sobre nós, ele está nos encorajando, nos dando palavra de ânimo. Então, dar palavra de ânimo, encorajamento, é um dos melhores caminhos, né? Agora, se Maravilha. a pessoa, né, arrebentar na síndrome do pânico, aí não tem jeito, tem que procurar um profissional, né, da área, respeitado, confiável, né, com uma boa indicação para isso. Mas não abandone o aconselhamento pastoral e nem o pastor deve abandonar, né, de fato, uma pessoa que esteja passando por um momento desse. Claro que ela vai ter também momentos que o pastor vai ter que respeitar, né, o momento da pessoa, que nem sempre a pessoa vai querer visita, nem sempre a pessoa vai querer que você esteja por perto, nem sempre ela vai querer a sua oração, a sua presença, né? Então, é importante também ter esse equilíbrio. E nessas horas, aí eu já digo de passagem, nem sempre a gente vai acertar e nem sempre também a gente vai errar, né? É. A gente, na medida do possível, vai dando esse auxílio, esse socorro. Porque, na Pastor é humano verdade, e também erra. e também erra, e detalhe, né? É importante observar nessas questões que só a conversa em si não é garantia de resolução do problema. Pânico a Sim, gente vai sentir pro resto da nossa vida, exato. né? Por exemplo, um dos grandes discussões que existem sobre essa questão do pânico, né, que eu estava lendo em alguns comentários, é sobre Jesus na cruz quando ele brada, né? Antes de morrer, né, o Evangelho vai dizer que ele deu um grande brado antes da morte, né? Que brado seria esse, né? Porque esse brado ele não está nem com um advérbio para nos mostrar como que foi esse brado. Só diz que foi grande, foi alto, foi intenso. Mas é um brado de vitória, é um brado de desespero, é um brado de triunfo. Que brado é esse? Né? Levando em consideração todo o contexto que envolve a cruz, que ele está sofrendo um inferno na cruz, que ele está sofrendo o desamparo, mas ele também está dizendo está consumado. Então, eu me arriscaria a dizer que é um brado tanto de uma dor, porque ele vai enfrentar a morte de fato, né? E também um brado que vai nos apontar para o triunfo, porque com a morte está consumado. E na ressurreição, aí temos a esperança. Né? Exatamente. Maravilha. Tem uma pergunta aqui, pastores, e quanto aos temperamentos de cada um, sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático, esses passam de forma diferente o estado de pânico? Muito bom, muito bom. Apesar de, né, tem essas nomenclaturas, né, sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático, isso aí é bem antigo, viu? Se eu não me engano, já entre os gregos, 400 anos antes de Cristo, eles já falavam dessa diferença de temperamento, né? Isso. Hoje em dia não se fala muito dessa diferença. Na verdade, nós somos tudo isso aí, só que Um pouco de cada. um pouco de cada, e um vai estar ali à frente, por aí vai, né? Realmente, cada um vai manifestar de um jeito. Não é porque, por exemplo, a pessoa é calada, a gente confunde, né? Ela é calada, não, ela está tranquila, coitada. Está tranquila. Só Deus sabe o turbilhão de coisas que estão passando dentro da mente e do coração daquela pessoa. Exatamente. Não Não é quer porque dizer está muita calado que coisa. não está passando por nada, né? Exatamente. No fundo, alguns passam falando, outros passam gritando, outros passam em silêncio, mas há um barulho constante, ensurdecedor dentro da alma da pessoa, e assim vai. Né? Cada um encara de um jeito. Agora, uma coisa é certa: conversar com alguém, desabafar, ajuda, e muito. Tá? Ajuda e muito. Aí, tem umas questões que a gente precisa entender, né? Normalmente, quando alguém busca outro alguém para conversar ou desabafar, quem exerce a escuta tem que ter um cuidado, porque se a pessoa vai para desabafar e falar do marido, o que acontece? A pessoa está procurando um aliado.
Ela não está procurando uma pessoa que escute e devolva para a pessoa, olha, eu estou escutando tudo que você está falando, mas olha, e isso aqui? Então, às vezes, a gente quer ser ouvido, mas, no fundo, a gente quer, na verdade, um aliado para estar ali comigo na minha luta contra o outro. Então, isso tem que ser muito claro. Por exemplo, pessoas que acabam acometidas pela síndrome do pânico, né? Aí, quando elas começam a desabafar tudo que aconteceu na vida, falar das suas dores, dos seus sofrimentos, aí elas começam a falar dos irmãos. Ah, porque eu fiz tudo sozinho. Eu fiz tudo sozinho. Ó, minha irmã fez nada, não queria nem saber. No dia do velório lá, estava chorando, chorando, mas não fez nada, nada. Aí, nós somos obrigados a olhar para essa pessoa e dizer assim, tudo bem, ela não fez nada, mas em que momento você deu abertura ou deixou o seu irmão ou sua irmã se responsabilizar também pelo que estava acontecendo? Aí a pessoa retruca. Ah, mas se eu deixasse, meu Deus do céu, ele não ia fazer nada direito. Como aí se você ela começa... soubesse fazer tudo, né? Aí depois a pessoa lá na frente desenvolve essa crise e não sabe por quê. Né? Aí vai ter que ter toda essa caminhada da pessoa ter a humildade de reconhecer que exagerou, né? Que não deixou ninguém trabalhar junto com ela, que ela não dividiu os fardos, né? Ou, perdão, né? Não os fardos, é dividir as cargas, né? Tem que ter uma diferença entre fardo e carga, né? Sim, Carga sim. é aquilo que a gente coloca no caminhão, que tem que juntar uma multidão para ajudar. Fardo é aquela mochilinha do soldado, que é sua responsabilidade e que ninguém pode fazer nada por você, é tua responsabilidade. Né? Você cuida daquilo. Né? E isso é um ponto importante, por exemplo, isso que eu estou falando está lá em Gálatas 6, né? Isso. Né? Então, tipo assim, cada um levará o seu próprio fardo, mas as cargas nós levaremos um do outro, né? Então, quando os soldados iam para a guerra, né, eles tinham que carregar as carroças, colocar o suprimento, colocar as flechas, né, e tudo mais, as armaduras. Cada um levava o seu. Exatamente. Agora, o fardo do soldado era a responsabilidade dele. Tem fardos que são só nossos. E tem fardos que têm que ser compartilhados. Não tem jeito. Você tem que compartilhar. Né? Então, por quê? Aí você vai conversar com essas pessoas. Aí elas falam assim. Aí você pergunta, mas você tinha dia de folga? Não, não parava um dia, não parava um momento. Né? Porque eu não posso deixar na mão do meu irmão mais novo, porque meu irmão ele é louco, ele não vai conseguir dar conta. Mas ele nunca vai dar conta se ele não estiver diante da responsabilidade. Né? Então, né? De certa forma, a gente vê essa questão dos temperamentos aí agora interferindo também nessa questão. Exatamente. Né? Aí a gente começa... Ela faz, tem outra que é mais tranquila, né? Mais calminha, a outra é mais agitada, Marta e Maria. Exatamente, exatamente. Não, e se você sentar com um psicólogo e conversar e começar a fazer perguntas para ele, qual é o tipo de temperamento que mais aparece nos consultórios? São todos, né? Não tem assim um mais privilegiado ou menos privilegiado, né? Sim. É verdade que o nosso temperamento acaba colaborando para aumentar mais ainda o nosso sofrimento, né? Eu acho que uma pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos, em tudo que acontece na vida da gente, é qual é a minha responsabilidade na desordem que eu estou me queixando? Existe uma desordem? Existe. Qual é a minha responsabilidade dentro disso aí? Né? Exatamente. Aí a gente já começa a ver, né? Aí identificar o que está acontecendo de fato para poder auxiliar. Outra pergunta aqui. Pastor, a ansiedade causa pânico também, dependendo da situação? Excelente pergunta, né? Até onde eu vi, o pânico é uma sequência da ansiedade. É uma sequência, exatamente, é uma progressão, né? Pode te levar a isso. Isso. Então, quanto mais você cuidar da tua alma, orar os salmos, meditar na palavra, conversar, desabafar, principalmente diante de Deus, né, com o seu pastor,
melhor ainda. Você vai desafogar muita coisa que está aí crescendo dentro da alma, né? E dependendo realmente da situação, você vai chegar naquilo ali, né? É engraçado que um dos disparadores da síndrome do pânico é a ansiedade, né? A pessoa começa a sentir um pouquinho de ansiedade e, de repente, dá o disparo. Puf, a pessoa entra naquele estado de pânico, né? E o estado de pânico nada mais é do que uma ação do mecanismo de defesa do nosso corpo. Ele está querendo te preservar da morte. Né? Ele está te preservando, então ele dispara isso porque ele quer te preservar. É igual eu brinco, tem aqueles animaizinhos, né? Que quando vê o predador, ele deita no chão e finge morto, né? É mais ou menos isso, né? De maneira muito grosseira, claro, que eu estou falando aqui, mas é uma forma que o nosso corpo, a nossa mente encontra para se defender de situações agudas, intensas e estressantes. Exatamente. Até peguei uma frase aqui do Gary Collins aqui: a ansiedade existe para nos alertar sobre algum perigo e nos levar a agir, mas torna-se nocivo quando gera pânico e imobiliza o indivíduo. Gary Collins é maravilhoso. Gostei também. Eu gosto muito dele, e é verdade, é isso mesmo. Não preciso nem acrescentar nada ao Gary Collins, né? Além dele ser um teólogo, ele é também um psicólogo, né? Um homem renomado dentro do aconselhamento cristão, então não tenho nem o que tirar, nem o que colocar, é isso mesmo. Né? A ansiedade nos ajuda a perceber que tem alguma coisa estranha acontecendo, né? Exatamente. Agora o pânico já chegou no extremo, né? No limite da atuação, vamos dizer assim. É interessante, por exemplo, quem já participou de competições, né? Futebol, até um jogo de xadrez, carta, né? Fica naquela adrenalina, né? E essa adrenalina, essa ansiedade, ela é boa, né? Ela não é uma ansiedade negativa, né? Seria igual aquela ansiedade que Jesus fala, né? Quanto tempo eu ansiei por esse momento, né? Quando vai ter a ceia, né? Então, não é ansiedade negativa, é uma ansiedade positiva, como uma mãe que deseja logo o nascimento do filho, está naquela ansiedade que a criança nasça logo, né? Não há problema nenhum, não há mal nenhum nisso, né? Agora, a ansiedade, quando ela começa a trazer pensamentos negativos, preocupação excessiva, né? Algo que é desproporcional com a situação, aí a gente tem que ter uma atenção maior. Porque, de repente, eu estou vivendo mais com fantasias, confabulações da minha mente do que com a realidade propriamente dita. Um exemplo bobo, né? A mulher vai lá no salão de beleza, corta o cabelo e ela faz um corte totalmente diferente do que ela normalmente usava, descolore o cabelo, usa uma outra cor e, de repente, ela é tomada por uma ansiedade, por pensamentos opressivos, do sentido assim, o que as pessoas vão achar do meu cabelo? E se não gostarem? Então, assim, é o peso, o medo de ser julgado pelo outro. Né? Então, aí você vê que a pessoa já está pensando de maneira desproporcional. Porque o pensamento que deveria ser alinhado é o seguinte: o cabelo é meu, eu uso do jeito que eu quiser. A primeira pessoa que tem que gostar desse cabelo sou eu. Né? Depois eu vou pensar no que os outros vão pensar. Né? Mas, em primeiro lugar, o que eu acho dele. Né? E por aí vai. Aí você vai se libertando disso aí. Joia. Outra pergunta aqui para a gente fechar. Pastores, em Filipenses 4 está no imperativo para não andarmos ansiosos? Filipenses, capítulo 4. Isso. Vamos lá. Vamos para Filipenses. Aí, até antes disso aí, né, de ir respondendo, é importante lembrar o seguinte: é ordem bíblica mesmo. Não andeis ansiosos, por exemplo, lá em Mateus 6. Né? Jesus deixa muito claro que a gente não deve andar ansioso. Aí tem por que Jesus está dando essa ordem, né?
Será por quê, né? Quando a gente olha o contexto de hoje, né? E esse texto de ontem, né? E naquele tempo que faltava também comida, tinha a opressão de Sim. Roma, né? Muitos não tinham para onde ir, o que comer. Lembra que Jesus algumas vezes teve que multiplicar os pães porque ele se compadeceu da multidão que andava como pastores sem ovelhas e que não tinham o que comer, né? Então a gente vai ver o bom pastor alimentando, né, ali as suas ovelhas. Então ele dá ordem para não andar ansioso. Porque uma coisa é você manter a sua ansiedade dentro dos limites. E se eu deixar a ansiedade expandir, crescer e romper, ela transgredir os limites, aí eu posso desenvolver um quadro, né, crônico, uma doença realmente emocional. Esse é um problema muito sério. Então, por isso a ordem para não andar, ou seja, não faça da ansiedade seu estilo de vida. Pois é. Né? Vamos lá. Filipenses 4, 6. 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graça. Né? Pelo que eu estou olhando aqui, né? Deixa eu olhar aqui. Vamos lá. Aí você fica naquele momento que você está buscando o programinha para pegar que está no imperativo, que tipo de imperativo é, e o programa trava. Sim. Por acaso você está com o teu Libronix aí? Ou... Vou pegar aqui. Vamos lá, né? Por que não, né? Ele está no tempo imperativo mesmo. Está no tempo imperativo. Então, não tem nem conversa. É a ordem de Deus É mesmo a para a ordem vida de dele. Deus. Né? É a ordem de Deus. Se é ordem, não tem o que discutir. Né? A questão Então, é que é aquilo que a gente sempre tem orientado a igreja, né? Cada palavra a gente tem que olhar pelo seu contexto, né? Então, assim, Mateus 6, né, 25, Filipenses 4, 6, é uma ordem, não andeis ansiosos. Exatamente. Né? Coisa alguma, né? E Jesus, lá em Mateus 6, pelo que haver de comer, beber, vestir. Né? Então, pelas coisas básicas da vida, né? Não andar ansioso por isso. Basta cada dia o seu próprio mal, que ele vai terminar lá o capítulo 6. Exatamente. Exatamente. E aqui em Filipenses 4, 6, do outro, agora por coisa alguma. Né? Exatamente. Não por coisa alguma. E aquilo que você vem falando desde o começo, né? Diga. Não, pode completar. Não, de que o que nós precisamos fazer para não andar ansioso. Paulo não só dá a ordem aqui para a igreja para não andar ansioso, mas depois ele vai trazendo também o que fazer, né? De preencher o pensamento com tudo que é puro, santo, amável, de boa fama, né? Então, nesse sentido, ele não traz só uma ordem, mas traz também o como realizar essa ordem de forma apropriada ou cumprindo a vontade de Deus. Né? Exatamente. Aí, pegando até esse gancho que você acabou de falar, né? Ele fala, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Aí ele já começa a dar esse como que você está falando. Isso. Aí ele fala, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Aí eu tenho uma observação crítica aqui, para o nosso tempo. Boa parte das petições das pessoas, das orações das pessoas, tem se tornado uma lista de compras. Oração, minha gente, não é lista de compra. Faz parte da oração a petição? Faz. Mas a petição é uma parte do todo, não é o todo. Exatamente. Por isso que lá na Central eu tenho falado muito sobre orar os salmos, que os salmos vão nos colocar de frente com o que nós somos. Aí, quando eu olho para o salmo, eu me vejo ali.
Por exemplo, quando eu acho que eu sou muito santo e eu vou ler o Salmo 32, ou o Salmo 39, ou o Salmo 51, que fala do pecado na minha vida, eu sou convocado a confessar o meu pecado com a mesma coragem e ousadia de Davi. Exato. Tá? Ou então, quando eu estou muito angustiado ou muito abatido, e eu tenho que falar como Davi, por que está abatido a minha alma? Né? É um frente a frente com o espelho diante de Deus, dizendo, eu estou abatido. Né? E dizer depois, crê em Deus. Né? Isso é tremendo. É os salmos circunscrevendo as nossas orações, permeando, palavras dos salmos se tornando nosso vocabulário diário. Isso. Aí ele fala, sejam conhecidas, né? Diante de Deus as vossas petições. Né? Aí você vê, né? O mundo, né? O sistema do marketing trabalha muito a insatisfação. Eu já brinquei várias vezes na igreja falando sobre isso, que o Brasil foi uma das maiores vendedoras de chapinha japonesa. Olha! Né? Por quê? Porque aqui a maioria das mulheres tem cabelo encaracolado e criou-se, e sabendo, né, da insatisfação com o cabelo encaracolado, associado, né, a uma cultura muito preconceituosa, racista, aí que fala que o cabelo encaracolado é cabelo ruim, né? Aí vende-se a chapinha, a pessoa lisa, aí ela fala, agora eu estou bem. Aí amanhã o cara cria outra coisa para te deixar insatisfeito, para você ter que andar naquele sistema. Né? Por exemplo, hoje a gente vive não só as bênçãos da prosperidade do nosso tempo, no Brasil, que a gente é a 8ª economia do mundo, mas também vive a desgraça dessa prosperidade. Muitos estão mais obesos, estão mais gordinhos, estão mais pesados. Aí você vai comprar, não sei se... Não, o Gnaldo não passa por isso, eu passo. Chega lá numa determinada loja para comprar um terno e fala, não, senhor, aqui a gente só vende slim. Aí isso cria uma insatisfação com o próprio corpo. Claro, não estou fazendo uma apologia aqui à falta de saúde, minha gente, pelo amor de Deus. Porque também não quer dizer que todo gordo não tem saúde. Né? Tem pessoa gordinha que tem saúde, sim. Tá? Tá com colesterol certinho, triglicerídeos certinho, tudo certinho. Né? São poucos, mas tem. Né? Eu até brinco que meu colesterol é baixo, que meu triglicerídeos é baixo, e que os magrinhos com colesterol alto que morram de inveja. Né? Eu sempre brinco com isso aí lá na igreja. Né? Então, é normal do marketing trabalhar essa questão da insatisfação. Aí a gente começa a pedir coisas cada vez mais mirabolantes para Deus, como se a vida fosse só ter. Né? Como dizia um antigo reverendo, que se Deus fosse me dar tudo que eu peço, a minha casa ia viver cheia de tranqueira. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Aí o texto continua. Pela oração e pela súplica com ações de graças. Ações de graças é ser grato. Uma das coisas que demarcam uma pessoa muito ansiosa é a falta de gratidão. Pode perceber. A pessoa extremamente ansiosa, ela não está satisfeita com nada, ela quer sempre mais e mais e mais e mais, e ela não é grata pelo que ela já tem. Aí, por exemplo, se ela está com uma cortina semi-nova lá, pendurada, aí ela já começa, marido, eu não estou mais aguentando essa cortina. Vai vendo. Né? Então, mas a pessoa não para perceber que ela tem uma cortina. Que Deus deu para ela uma cortina. Né? Por exemplo, ontem à noite o reverendo Weber me contactou pedindo para fazer uma live junto com ele, igual a gente está fazendo aqui. Falei, pô, será um prazer. Aí eu estava pensando no que falar, né? Aí eu lembrei de Tessalonicenses, né? Quando fala, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5. Então, no meio dessa quarentena, tem que aprender a me alegrar. Estou vivo, gente. Exatamente. Né? Deus está me guardando. Segundo, vou dar graças. Pô, obrigado, Senhor, porque eu tenho aonde me abrigar, o Senhor tem me dado. Né? E
orar sem cessar. Eu vou orar pelos meus filhos, eu vou orar pela minha igreja, eu vou orar, eu vou abençoar, né? Agora, é engraçado, a pessoa ansiosa, ela não consegue abençoar, porque ela não vê nada além do seu próprio umbigo. Vixe, Ela né? só se preocupa com ela. Aí que Exato. entra, detalhe, a ansiedade, às vezes, não estou falando de doenças crônicas emocionais, tá? Eu estou falando de ansiedade propriamente dita ali, é uma ansiedade que muitas vezes está muito ligada à incredulidade mesmo, à falta de fé. Por isso que eu estou ansioso, porque eu não tenho fé. E isso tem que ter muita atenção, né? Sim. Quando que é a incredulidade que está movendo a minha falta de fé. Um exemplo Amém. clássico, agora nessa quarentena, desesperados para comer, né? Numa total falta de fé e ansiedade, achando que vai acabar tudo. Não vai, gente. Não vai. Pode ter certeza que não vai. Né? Até os últimos decretos do presidente e tudo mais, né? Aí o pessoal fala, vai acabar as embalagens. Gente, daqui a pouquinho volta de novo a fábrica a fazer embalagem, não vai parar. Ninguém vai ficar com fome, gente. Até porque Exatamente. esse problema todo está atingindo a todos, desde o mais pobre ao mais rico, né? É claro que os mais ricos vão sofrer menos nessas questões. Nós aqui, por exemplo, mais classe média, pessoa que tem casa própria e coisas mais do tipo, a gente também vai passar um pouquinho de luta nesse sentido, mas a gente sabe que, né, o nosso Deus é Deus e que vai nos dar graça e força nessas horas, né? E Amém. nada melhor do que uma boa crise para revelar o que verdadeiramente está no nosso coração, É verdade. não é? Então, nada melhor do que às vezes, falando do ponto de vista positivo, do que um pânico para a gente reavaliar muita coisa na vida da gente, né? A vida cristã é uma vida de crescimento progressivo em santidade. Isso. E a gente pensa que santidade é só viver longe da imoralidade. Incredulidade também é pecado. É muito Pensamento, mais. A santidade é muito mais do que a gente possa imaginar. Né? Não é só a questão pensamento, de... né? Pensamentos constantemente negativos, que se colocam no vitimismo, na injustiça e por aí vai, também é pecaminoso. Tem pessoas que nesse momento estão julgando até Deus. Como que Deus bom, perfeito, pode permitir uma pandemia desse jeito? Ora bolas, Jesus já tinha dito isso há 2000 anos, né? Que isso ia acontecer para a gente não se assustar. Aí, ó, isso nos ajuda a reavaliar a nossa fé. Olha, eu não tenho conhecimento bíblico, eu não estou lendo a Bíblia, eu não estou conhecendo nem mesmo aquilo que Jesus disse sobre os últimos dias, né? Eu estou, infelizmente, sendo bem amador nisso aí. Eu sou um Então, amador da fé, né? joia. Última pergunta, então, para a gente fechar. Maravilha. A pessoa pediu aqui, está mandando aqui no WhatsApp. Deixa eu só acertar aqui, ok. Quando estou de TPM é impressionante, mas mais um mês eu fico muito melancólica, ansiosa e até com pânico de nada. E no outro mês não fico sem paciência, estourado. Bem-vindo aí, ó. Isso, infelizmente, é o que acomete a maioria das mulheres, né? Boa parte das mulheres. Boa parte das mulheres, né, sofrem com a TPM. Aí é curioso observar o seguinte, né? Infelizmente, né, aí volta, né? Realiana a doutrina, realiana a teologia, realiana a nossa fé diante do pânico, né? Às vezes as pessoas acham que alma e corpo são coisas antagônicas, né? Tem gente que acha que vai morar no céu eternamente só em alma, né? Ela não vai ter corpo, né? Como que eu sempre brinco lá na igreja, eu sempre falo assim, olha, gente, um corpo sem alma é cadáver. E uma alma sem corpo é fantasma. É fantasma. E como dizia o padre Quevedo, né? Fantasmas não existem, tá? Não existe fantasma, tá ok? Então, o que existe é o seguinte, corpo e alma estão entrelaçados. Quando a gente fala
da alma. E quando a gente fala do corpo, é uma maneira pedagógica de explicar cada parte, a parte material e a parte imaterial do que eu sou. Eu sou tudo isso. Eu sou esse corpo, eu sou essa alma, eu sou esse ser. Né? Por isso que na ressurreição nós teremos os nossos corpos retornados e transformados, que eles serão imunes ao pecado, serão imunes à dor, ao sofrimento, à morte, viveremos eternamente como Cristo. Como Cristo. Né? Ele ressuscita e todo mundo vê quem ele é, vê a marca das suas feridas e coisas do tipo. Bom, enfim, qual é o ponto, então, que eu quero levantar aqui? Quando acontece a TPM, né, normalmente, pelo que essa pessoa está descrevendo, essa irmã está descrevendo, há um descontrole hormonal. E esse descontrole hormonal afeta a alma. Olha que curioso. Afeta a alma. Afeta os sentimentos, a emoção dessa pessoa. Então, ela fica mais irritadiça, ela fica com mais medo, sente um pouco mais de ansiedade. Na verdade, a TPM só está potencializando aquilo que nós somos de fato. Isso. Tá? Então, por exemplo, agora, fica a dica. Não podemos usar da TPM para justificar pecado, viu? Exatamente. Aquele controle. Não podemos. Ah, matei fulano. Por quê? Ah, eu estava de TPM. Cuidado. Assassinato. Exatamente. Na hora da TPM, aí a gente vai ter que aumentar a nossa vigilância, a gente vai ter que aumentar o nosso cuidado, a nossa atenção. Né? Nesse momento, seria muito importante aumentar o nosso tempo de oração, o nosso tempo de leitura bíblica, ouvir louvores, né? Criar um ambiente que lhe traga um pouquinho mais de calma, tranquilidade, né, diante da TPM. Exatamente. Muito bom, E é sempre bom, uma dica aí importante, vá ao endocrinologista para ver sempre se as taxas hormonais estão corretas. Tá? Porque, às vezes, por causa de um desequilíbrio hormonal, pode causar aí uma catástrofe na vida da gente. Ok. Tá ouvindo aí? Estou ouvindo, perfeitamente. Só a imagem que eu não estou vendo, mas a voz eu estou ouvindo. A imagem deu um tilt aqui na câmera aqui. Mas, joia, muito bom. Louvado seja Deus aí por esse momento, né? Tem até uma pessoa aqui colocando aqui, mulheres, prestem atenção. Aí não, mas aí também tem uma espada de dois gumes, viu? Da mesma maneira que a mulher sofre com a sua TPM, o homem também tem que exercer a sua paciência e o seu domínio próprio. Exato, não é diante do sofrimento do outro. A gente não tem TPM, a gente não sabe o que é isso. Então, vamos respeitar a dor das nossas esposas, o momento que ela está vivenciando, orando também por ela, né? Isso é muito importante, tá? Ter esse momento também de acolhimento. Porque nós, homens, vamos falar a verdade, a gente é muito chucro. Porque o homem é muito prático, né? O homem coloca aí, ó, camisa polo, eu estou de polo, você está de polo. Qual é a moda do homem? Polo. Ele vai sair, ele coloca um chinelo, uma bermuda. A mulher se veste toda belíssima para sair. Né? Então, somos universos totalmente diferentes e precisamos respeitar isso. Os dois, né? Os dois se entender. Exatamente. A mulher entender que ela está numa fase que ela tem que se policiar um pouquinho, e o homem entender que ela está nessa fase e dar um abraço, dar um beijo, dar uma palavra de incentivo, de apoio, encorajar essa mulher, né? Dizer eu te amo não mata ninguém, viu? É importante dizer isso para nossas esposas. Tá? Tem que ter esse cuidado com elas, né? Porque elas têm certos sofrimentos que fazem parte do universo delas, que não fazem parte dos nossos. Aí entra aquela questão do temperamento, foi perguntado antes, o homem sofre de um jeito, a mulher sofre de um outro. Mas, no final, o resultado é o quê? Todos sofrem do mesmo jeito. Todos sofrem. Acabam todos. Sofrem.
Exatamente, todos sofrem. Você falou uma coisa aí que ontem eu conversei com uma pessoa sobre isso, né? A dificuldade que às vezes algumas pessoas têm de trabalhar o espiritual e as coisas e o emocional. E às vezes as pessoas dividem os dois, como o Weber Campos costuma falar, dicotomizam, né? Que separam o espiritual nós somos um ser só, né? E como você colocou muito bem, a nossa alma sem o corpo, né, é fantasma, e o nosso corpo sem alma é cadáver, né? Um está atrelado ao outro e Cristo está com os dois lá, né, ao lado do Pai, né? O corpo dele, o corpo que estava aqui na Terra, agora está lá no céu, né? Então, o nosso corpo glorificado, ressuscitado, também vai estar lá, né? Na ressurreição, né? Então, dividir os dois, né? Pensar no espiritual, né? E esquecer do material, achando que o nosso corpo carnal só vai receber pecado, é voltar ao gnosticismo de João, que João enfrentou lá na primeira carta. Exato. Né? Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões, né, de que tudo que eu sinto, né, tudo que eu estou vivendo, as minhas emoções, síndrome do pânico, ansiedade, tudo isso mais, né? Será que eu estou em pecado? Será que é falta de fé? Não é por aí o caminho, né? Exatamente. Tá joia, reverendo. Muito bom. Nossa, já deu 1h20, quase 1h20. Isso. O papo tá bom, né? Muito bom. Vai ter que... Oi? O papo tá bom, mas tem que tomar café, né? Eita! Então, que Deus abençoe sua vida, continue te usando muito, né? Poderosamente, né? Nas minhas orações, fico sempre feliz de ter um amigo como você, né? E de podermos estar juntos ali na igreja, né? E podemos ajudar as pessoas, né? Porque o pessoal, nessa hora, né, que o país está vivendo essa situação, são assuntos que, como as perguntas foram colocadas, né, a gente vê que realmente é importante, né? As pessoas precisam dessa orientação, né? E como é bom a gente poder orientar as pessoas e ajudá-las nesse sentido, né? Então, no nosso próximo bate-papo, o assunto vai ser, né? Deixa eu colocar aqui, vai ser a questão da solidão, né? Algo que as viúvas aí sofrem muito com isso, né? E aí, né? Ansiedade, choro, né? O filho não pode vir ver, ou o marido não está mais presente, ou o contrário, né? Aí o marido vai arrumar alguma coisa para fazer, ou às vezes acaba fazendo coisas erradas, né, para driblar a solidão, né? Então, nesse sentido, vamos falar um pouco sobre isso também, né? Que nesse momento de ficar enclausurado em casa, né? As nossas viúvas, as nossas irmãs viúvas estão lá sozinhas, né? E aí como a gente pode abençoar a vida delas nesse sentido, tá ok? Tá joia. Tá bom, então faz uma oração para nós, então, para a gente encerrar. Maravilha, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por essa tarde, te agradecemos por esse tempo, Senhor, em que pudemos conversar com a Tua palavra aberta. Te pedimos que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, Senhor, que estiveram nesse tempo ouvindo, fazendo suas perguntas. Senhor, dá a Tua graça ao Teu povo, que nesse momento, Senhor, enfrenta um grande dilema. Senhor, enfrenta o dilema de ou ficar em casa e não ter nada depois, ou sair de casa e correr o risco, Senhor, de ser infectado. Senhor, é um grande dilema na nossa vida, e eu te peço que esse dilema não venha a dividir, Senhor, o teu povo, a dividir a tua igreja, mas que cada igreja tome uma atitude sábia e inteligente diante do seu próprio contexto, diante do seu próprio povo, Pai, e que os pastores sejam sábios, Deus, para tomarem decisões justamente com seus conselhos, ó Deus. Amém, te peço, Senhor, por esses irmãos e irmãs que às vezes sofrem, sentem tanto medo, que sentem tremedeira,
que sentem o formigamento, ó Pai, que começam a transpirar, Senhor, eu te peço a tua graça. Eu te peço, Senhor, que tu fortaleça a tua serva, fortaleça o teu servo. E que a paz do Senhor, ó Deus, que excede a todo entendimento, inunde os nossos corações. Que nós possamos encher os nossos corações da tua promessa, da tua palavra, e principalmente, Senhor, da ordem máxima, não temas. Que nós possamos aprender a viver cada dia, Senhor, sabendo que o Senhor já está no outro dia, muito antes dele chegar. Por isso, ó Pai, que a tua graça nos toque nessa tarde de maneira especial. Nós assim te agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. 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 Reverendo, Deus te abençoe. Amém. Te também, meu querido. Deus abençoe a todos aí, Jane, sua filha, Júlia, tá bom? Amém. Forte abraço. João. Até breve. Amém. Irmão, quer ter uma Deus sugestão? Oi? Grande Guinaldo, você canta e toca. Faz umas lives aí, toca e canta também. Ué, eu tô colocando lá nos cultos, lá, tô cantando, tô tocando. Eu não vi. Oh, Jesus. Claro, é no mesmo horário, né? Pois é, não dá pra ver. Tá certo. Deus abençoe, então. Tchau, tchau. Deus abençoe. Irmãos queridos, nós agradecemos cada um, a participação de cada um aí, e aguarde aí a próxima data aí, nós vamos estar divulgando e mandando aí o próximo link para o próximo bate-papo, tá ok? Deus abençoe a todos, nós vamos responder as mais perguntas que tiverem aí, nós vamos mandando aí, e para cada irmão aí, para ter as suas dúvidas solucionadas. Deus abençoe a todos.